Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e hoje vamos aprender os números quânticos. Na verdade, isso aqui é uma sequência de vídeos, né, que você está aprendendo comigo já desde a aula 5, que tem atomística, aula 4, distribuição eletrônica, e aula 3, que chegamos finalmente em números quânticos, né, melhor explicado agora. Para o pessoal da noite é o final do módulo 2, né, início do módulo 2, e agora o finalzinho do módulo 1. Claro que na sequência tem propriedades magnéticas, mas daí depois eu crio uma playlist com todos os vídeos na sequência para vocês, tá? Nem esquenta muito com isso não. Então olha só, existem 4 números quânticos que vão identificar, né, a posição e o estado quântico de um elétron. O primeiro número quântico é chamado de número quântico principal, abreviado por N, que significa nível de energia, e hoje a gente sabe que na verdade identifica o tamanho do orbital. O segundo número quântico é o número quântico secundário ou azimutal, ou simplesmente momento angular. A física ela abrevia momento angular por um L maiúsculo, geralmente, né? Por isso que aqui está abreviado por L minúsculo. E ele indica o formato do orbital. O terceiro número quântico, né, que vai ser abreviado por M de magnético, né, ou ML, ele representa o orbital em si, que na verdade representa a orientação do orbital, tá, num eixo, por exemplo, tridimensional, num gráfico tridimensional. E o quarto número quântico, né, abreviado por S ou MS, ele significa o spin, que antigamente o pessoal achava que era rotação, que spin em inglês quer dizer rotação. Hoje a gente sabe que é um estado quântico do elétron. Então, o número quântico N, que você já deve conhecer, ele indica qual é o nível de energia do átomo, tá? Tu pode pensar o átomo desse jeito, né? Que era o átomo de Bohr, ou tu pode pensar como orbitais, né? Então, imagina que a gente tem um orbital aqui menor, né? Que vai ser do primeiro nível, N1, o orbital maiorzinho que é o N2, e maior ainda que vai ser o N3. Então, o formato é o mesmo, que muda o tamanho. Por exemplo, se eu pegar o 2P, né, ele tem esse formato aqui. Se eu pegar o 3P, que não aparece aqui, tá, ele vai ter o mesmo formato, só que vai ser bem maior do que esse aqui. Então, por isso que a gente diz que o N, né, representa o tamanho do orbital, enquanto que o subnível, que é o L, também chamado secundário azimutal, ele representa o formato em si do orbital. Claro, a gente pode pensar conforme antigamente, né, que seria, por exemplo, o segundo nível tem 2 subníveis, né? O terceiro nível tem 3 subníveis, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, né, o subnível S é uma bolinha, o subnível P são essas duas bexigas, né? O subnível D são um formato um pouquinho diferente e o subnível F totalmente diferente. Então, se você me falar ou me mostrar qual é o desenho, eu vou te dizer que eu sei qual é o subnível, tudo bem? Só pelo desenho deles. Por isso que a gente diz que o subnível hoje representa o formato do orbital. Sobre o subnível, ele recebe o númerozinho, tá? Que seria legal você saber. Por exemplo, toda vez que for o subnível S, a gente diz que o nosso L, nosso momento angular, é zero. O subnível P, o momento angular é 1. O subnível D, o momento angular é 2. Subnível F, o L vale 3. Subnível G, o L vale 4. Eu tenho medo da gente acabar esquecendo isso aqui porque começa a contagem pelo L, tá? A gente não vai explicar pela mecânica quântica isso. Mas se é legal você pelo menos decorar esse cara aqui, que o D é 2. E aí tem um cara que eu respeito muito, assim, que é o D2, que tu poderia usar para lembrar disso, tá? Ele tinha uma música no tempo que ele fazia parte do Planet Hemp, né? Que falava assim, ó, D2, e preste atenção, você aprende aumenta o poder da aprovação. Isso é o meu compromisso. Eu te ensino e você gabarita isso. D2, mas decora direito. Dum, 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 dum. D2, mas decora direito. Ah, legal, né? Vai lembrar D2 pelo menos. Aí tu vai tirar um print dessa tela, né? Vai marcar eu, né, que é o arroba quimicativou, vai marcar o Marcelo D2 aqui também, né, daí ele vai repostar a gente, beleza? Então tá, deixa eu te explicar uma particularidade com relação a isso, tá? Toda vez que eu tiver o primeiro nível de energia, ele só tem um subnível que é o S, então ele só tem o L0. Se eu tiver o segundo nível, ele tem 2 subníveis, tá? Não existe o terceiro subnível aqui para o segundo nível. Então, o segundo nível, ele tem 2 subníveis, o S, que é 0, e o P, que é 1.
O terceiro nível, mesma história, tá? O n igual a 3 é o terceiro nível. E ele tem 3 subníveis, né? O S, que é 0, o P, que é 1, e o D, que é 2. D2. O quarto nível de energia, ele tem o n igual a 4. Ele tem o S, que é L0, o P, que é L1, o D, que é 2, D2, e o F, que é 3. A mesma coisa aqui, tá? O 5, ele tem 5 subníveis, inclusive o G, né? Então, toda vez que o N for 5, o elétron estar em qualquer um desses. Então, ele pode estar no L0, no L1, no L2, D2, no F3 e no G, no F, que é o L2, né? E no G, que é o L3. Tudo bem? Você reparou isso? Ó, o G é L4, tá? O F é L3. Você reparou isso que o L, ele varia de 0 até um número menos, uma unidade menor que o N1? Por exemplo, se o N é 4, né? O meu L, ele varia até o 3. Se o meu N é 5, ele varia até o 4, né? Nunca eu vou ter o L igual ao N. Daí esse número quântico, ele não existe, beleza? Ó, além disso, seria legal você saber que, como só tem 2 elétrons aqui no subnível S, né, ele só tem um orbital. Esse aqui é o orbital S, que representa essa bolinha aqui. Então, por exemplo, toda vez que eu falar que tem um orbital, é legal saber que só cabe 2 elétrons. Então, se só tem 2 elétrons aqui, a gente pode dizer que o S só tem um orbital. Um orbital, ele não é mais uma órbita, tá? Uma coisa girando ao redor do núcleo. Não é mais isso. Um orbital é uma região do espaço que eu tenho maior probabilidade de encontrar o elétron aqui. Cada pontinho representa uma maior probabilidade de encontrar o elétron. Como eu tenho uma região aqui que tem maior densidade de pontinhos, né? Isso é o nosso orbital. Ele é representado, então, por essa bolinha aqui, que a gente representa por uma caixinha, porque é muito mais fácil de escrever. A mesma coisa com o P. Vamos pôr a caixinha aqui, então. A mesma coisa com o P, tá? A gente tem aqui 3 orbitais. Como é que eu sei? Porque no máximo cabe 6 elétrons. Então vai ter 3 orbitais. Eu apresento para vocês aqui os 3 orbitais P. O PZ, o PX, né, eixo X, e o PY. Se a gente juntar, isso aqui é um orbital só, apesar de ter 2 bexigas, tá? Se a gente juntar esses 3 orbitais, acaba formando esse cara aqui, que é o subnível P. Tu consegue entender a diferença? Esse é o subnível P, que ele é representado por 3 orbitais P, que são esses caras aqui. Isso é legal depois para a gente poder brincar com hibridização, que a gente mistura os orbitais, tá? E como é que a gente escreve isso? 3 caixinhas. Cara, o cara que inventou as caixinhas, tá? Ele merecia o prêmio Nobel da didática, né? Só que não existe isso. Onde em vez de fazer todo esse desenho aqui, eu faço 3 caixinhas. Muito mais fácil, né? Vou pôr as 3 caixinhas aqui. O subnível D, como cabe 10 elétrons no máximo, né? Lembra que o D2, ele tem 5 orbitais. Tá aqui os 5 orbitais, tá? Então, essas 4 bexigas aqui, tá? Elas representam um orbital. Aqui é outro orbital. Tudo isso é calculado matematicamente, tá? Claro que a gente vai representar isso aqui por 5 caixinhas, porque é muito mais fácil do que ficar desenhando isso aqui. Então, eu vou pôr 5 caixinhas aqui. Mas você sabe o que significa, pelo menos, né? O F é a mesma história. Como ele tem 14 elétrons no máximo, né? Então, ele tem que ter 7 orbitais, porque só cabe 2 elétrons em cada orbital. Então, o que acontece? Está aqui o desenho deles, né? Se tu quiser ver eles, se é uma tatuagem com eles ou alguma coisa assim. E claro que nós vamos representar por 7 caixinhas, porque é muito mais fácil fazer isso, né? Então, tá aqui as nossas 7 caixinhas que representam os nossos 7 orbitais. Agora, a gente já sabe o segundo número quântico, vamos para o terceiro número quântico, que ele representa em qual orbital desses que está o elétron. Então, em vez de a gente escrever esses números aqui, que seria um pouco mais complicado, né? Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, sempre o orbital, a caixinha do meio, nós vamos chamar de zero. Então, toda vez que eu falar que o meu M é zero, quer dizer que o elétron está nessa caixinha do meio. E as outras caixinhas é muito fácil, é só imaginar uma ordem crescente de números inteiros aqui. Então, a sua esquerda vai ter o número aqui negativo, tá? E a direita o número positivo. E aí, não falha 1, tá? Ele vai tipo de menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Aqui também, tá? Como o do meio é 0, né? Menos 1, menos 2, então começa com menos 3.
aí menos 2, menos 1, e vai até mais 3. Eu não sei se tu reparou, mas eu acho que é bom ressaltar isso, né? Que o M, ele vai variar de menos L a mais L. Por exemplo, se o meu L é 0, o meu M obrigatoriamente é 0. Ele não pode ser menos 1. Se o meu L é 1, então quer dizer que ele vai de menos L, né? Menos 1, a mais L, mais 1. A mesma coisa aqui, tá? Se o meu L é 2, o meu M ele vai de menos 2 até mais 2. Se o meu L é 3, ele vai de menos 3 a mais 3. Então, isso, de vez em quando eles vão fazer umas brincadeiras contigo de falar, ah, se eu tiver o L1, eu posso ter o M menos 2. Aí tu vai dizer, não, esse elétron não existe. Show? Bom, agora vamos para o spin, que antigamente queria dizer rotação, né? Para ter uma ideia, né, no orbital a gente tem 2 elétrons, que o orbital é essa caixinha, e os elétrons, a partir de agora, são representados por essa setinha, ou essa semi-setinha. E a gente coloca uma setinha desse jeito e a outra setinha desse jeito aqui. O que significa isso? A rotação do elétron? Não, galera. A última coisa que eu gostaria que você pensasse é a rotação, tá? Isso é uma coisa muito antiga e se a gente tentar ficar pensando em termos de rotação, o cara vai se embananar todo. Ah, seu elétron rota no sentido tal, vai ter um campo magnético assim. Não faz isso, cara. Pensa assim, ó, tenta transcender isso, tá? Ó, o elétron ele vai ter um estado quântico, tá? Esse estado quântico é um estado discreto de energia, como a gente já tem aprendido, tá? Então, ele funciona muito bem em sistemas confinados, como os orbitais de um átomo. Ele não tem analogia com o mundo macroscópico. Se tu tentar fazer uma analogia, tu vai se perder. Então, tenta pensar que o spin é uma propriedade intrínseca do elétron, uma propriedade interna dele. Por exemplo, eu sei a massa do elétron, que é 0,000549 U. Ou eu sei a carga do elétron, né, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A mesma coisa aqui. Esse elétron aqui ele tem um spin que é uma propriedade dele, tá? É uma coisa dele, beleza? Então, como é que nós vamos definir esse spin aqui para não falar em rotação? Imagina que essa flecha, quando ela aparecer para cima, nós vamos chamar de spin up. E a flechinha para baixo vai ser o spin down. Se tu quiser chamar isso aqui de spin paralelo e esse aqui de spin antiparalelo, tudo bem. Ó, como é que eu posso ter dois elétrons dentro de um orbital só, né? Eles não teriam que se repelir, eles se repelem eletricamente. Então, como eles são negativos, né, tem uma certa repulsão elétrica. Só que, como ele tem um spin magnético diferente desse spin magnético aqui, tá? Imagina o campo magnético agora, um negócio em estado quântico, tá? Então, esse elétron aqui, ele vai se atrair magneticamente com esse elétron aqui. Então, aqui existe uma atração magnética, tá? Se você quiser dar um valor para isso, tem. Ele é medido em unidades da constante de Planck reduzida. Por exemplo, se nunca ouviu falar constante de Planck, é essa aqui, tá? É um H. E se a gente dividir ela por 2π, a gente tem a constante de Planck reduzida. E o elétron, próton, nêutrons, eles têm um valor de spin, um valor, que é meia constante de Planck. Então, 1/2 da constante de Planck é o valor do spin do elétron. É por isso que vai ter um spin lá que vai ser menos 1/2 mais 1/2. Só que daí, isso vem da exclusão de Pauling, que eu já te explico depois, tá? O que acontece? O Pauling, ele vai... Não é o Pauling do diagrama, tá? É outro cara. O Pauling, ele vai dizer que não pode ter dois elétrons com o mesmo estado quântico, com os 4 números quânticos iguais. Então, um deles vai ser o spin up, que tu pode chamar de spin negativo, e outro vai ser o spin down com spin positivo. Então, tu vai atribuir os valores de negativo e positivo aqui. Tudo bem? Claro, pela convenção mais usada, a gente chama o spin up de menos 1/2. E esse valor aqui, menos 1/2, é para diferenciar justamente desse aqui, que vai ser mais 1/2, tá? Então, a convenção mais usada é o spin up menos 1/2 e o down mais 1/2. Existe uma convenção menos usada, tá? Que fala que o spin up é mais 1/2 e o down menos 1/2. Mas a questão ela tem que te fornecer isso. Se não fornecer, tu vai usar essa aqui, que é a mais usada, tudo bem? Não vai brigar com a galera. Usa a mais usada.
Mas geralmente a questão vai ter que dizer, considere que o primeiro elétron a entrar no orbital é menos 1,5. Então o segundo vai ser mais 1,5. Beleza? Então considere que o primeiro elétron a entrar no orbital é menos 1,5. Então o segundo vai ser mais 1,5. Mas lembra que eles têm que fornecer isso, senão você vai usar essa convenção que a gente está usando aqui. Tranquilo? Tá. O que seria legal você fazer para preencher os elétrons direitinho? Primeiro, tem que obedecer a regra de Hund, também chamada de máxima multiplicidade. Cara, essa palavra aqui eu adoro, tá? Multiplicidade é o número de microestados que um macroestado pode ter. E ela está associada com a entropia, tá? Tem gente que vai falar que entropia é desordem ou caos, mas é errado fazer isso, tá? A entropia é o logaritmo natural da multiplicidade. E todos os sistemas, eles têm uma maior entropia, quer dizer, uma maior multiplicidade, né? Já que uma é proporcional à outra. E aí, quando a variação de entropia, ela geralmente vai ser maior do que zero, a não ser que ela já esteja no máximo, né? Ela fica igual a zero. Então, o que acontece? Explicar os elétrons nos orbitais, por isso é meio complicado. Então, geralmente, a regra de Hund vai aparecer para vocês assim. Então, a regra de Hund vai aparecer assim. No mesmo subnível, os elétrons ocupam orbitais sozinhos, com spin paralelos, tá? Então, eles têm que estar todos iguaizinhos, para depois preencherem o spin antiparalelo, os orbitais já ocupados. Então, eu primeiro tenho que ocupar todos os orbitais sozinhos, tá? Para depois colocar eles junto com o outro. Ó, eu vou te dar um exemplo para não ficar tão abstrato. Imagina que a gente tem um subnível D6. Então, eu sei que eu tenho 10 caixinhas, né? Porque o subnível D cabe até 10 elétrons. E eu tenho que colocar 6 elétrons dentro dessas caixinhas. Então, eu vou começar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora que não tem mais orbital vazio, eu coloco o sexto elétron aqui. Entenderam? Essa é a regra de Hund. O que você não pode fazer e se aparecer tu tem que riscar? Tu botar os elétrons assim. Primeiro preenche os orbitais e fica 2 vazio. Cara, isso não pode. É por isso que essa regrinha aqui, eu adoro falar que é a regra do busão. Porque toda vez que tu vai pegar um busão e já tiver alguém num banco, tu não vai sentar no lado desse alguém. Ó, imagina o seguinte, tá? Que aqui a gente tem um busão e geralmente no busão a gente tem bancos que cabem 2 pessoas. Então, essa pessoa, a primeira que entrar, tudo bem, ela vai entrar e vai escolher o banco. Só que a segunda pessoa não vai sentar junto com essa, né? Ela vai querer um banco só para ela. A terceira pessoa também. E a gente espera isso de uma quarta pessoa que vai pegar um busão assim, que vai querer um banco só para ela. Aí depois sim, quando todos os bancos já tiverem uma pessoa, essa pessoa ela vai sentar com alguém obrigatoriamente, tá? Por isso que tu pode chamar isso aqui de regra do busão, beleza? Ó, existe uma outra regra importante, que é a regra da exclusão de Pauli. Na regra de exclusão de Pauli vai dizer que eu não posso ter elétrons com os 4 números quânticos iguais. Eu não posso ter. Eu não posso ter elétrons com o mesmo estado quântico. Então, toda vez que eu tiver um elétron no orbital, o próximo elétron tem que entrar com um spin contrário, chamado de antiparalelo. Por exemplo, no D6, né? No caso que eu te mostrei, entrou aqui os elétrons, né, com spin paralelos. Então, o próximo elétron que vai entrar aqui tem que ser com spin antiparalelo. Todos aqui são up, né? O que entrar aqui tem que ser down. Essa obedece à regra de Pauli. Também é de Hund, né? O que não pode acontecer é tu obedecer à regra de Hund, tá aqui, só que daí o próximo elétron que entrar aqui ter o mesmo spin. Isso não pode. Beleza? Só mais um detalhezinho, seria legal você ter uma noção do elétron de diferenciação. O elétron de diferenciação é o elétron que diferencia um átomo do outro. Por exemplo, se tu me falar assim 3s1, eu vou dizer sódio. Se tu me falar 3s2, eu vou dizer cálcio. Se tu me falar 4s1, potássio. Então, o que acontece? Você tem que ter uma noção mais ou menos, tá? O 3s1 é o sódio, o 3s2 é o magnésio, tá? Só para corrigir esse detalhezinho. Então, o último elétron que você põe, que é o elétron mais energético, ele decide quem que é o átomo. Então, por isso que ele é importante. Geralmente, eles vão pedir os números quânticos desse último elétron.
Eu vou te dar um exemplo para ficar mais ok, digamos assim, tá? Então, olhar a diferenciação é a última setinha que a gente põe na caixinha para ficar mais didático, né? Por exemplo, arsênio. Primeiro, eu tenho que fazer a configuração eletrônica do arsênio, mas acho que isso você já sabe, né? Então, eu vou procurar o arsênio aqui na tabela periódica, achei, e vou pegar o gás nobre antes dele para ir mais rápido, tá? Então, argônio, depois do argônio aqui tem quem? 4s2, 3d10 e 4p1, p2, p3. Então, foi fácil, né? 4p3. Então, o meu N vale 4, meu L vale 1. Lembra disso aqui, tá? Toda vez que for o subnível P, o L é 1. Como eu sei que é o P, né? Eu sei que ele tem 3 orbitais, porque cabe no máximo 6 elétrons. E eu vou botar só 3 elétrons, tá? Então, 1, 2, 3. Como eu sei que esse orbital do meio é 0, né? Esse aqui vai ser mais 1. Então, o meu orbital M aqui ele vai ser mais 1. Como o spin aqui foi o spin up, né, paralelo, a gente diz que o spin dele é menos 1/2 da constante de Planck. Beleza? Vamos mais um exemplo, só para garantir? Ó, vamos pegar o ósmio, tabela periódica de novo. Ósmio está aqui. Gás nobre antes do ósmio, né? Xenônio. Então, ele está aqui no sexto nível de energia. Então, eu sei que vai ser 6S2. Cuida que aqui tem o 4F, né? E aqui é 5, só cuida. 5, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então, terminou em 5D6. Então, o meu N é 5, meu L é 2, lembra que D2, tá aqui ó, D2, e preste atenção. Agora o que acontece? Eu sei que o D tem 5 orbitais sem botar os 6 elétrons, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu sei que esse cara aqui é o 0, né? Eu sei que esse cara aqui é o menos 2. Por isso que o meu orbital aqui, ele vai ser menos 2. Isso, ficou um riscado em cima do outro. Tá aqui, ó, menos 2. E tem mais, como esse aqui é o último elétron, né? Eu sei que esse elétron é antiparalelo, né? O elétron spin down, que vai ser mais 1/2, beleza? Bom, agora eu vou deixar aqui uns vídeos, tá? Com as resoluções dos exercícios de fixação, tá? Um vídeo para a turma da noite, um vídeo para a turma da manhã, para vocês conseguirem fazer. Beleza? Gente, muito obrigado aí, tá? Forte abraço, até mais, bons estudos, tchau, tchau.